Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã belíssima e especial, que antecede o aniversário do Culto Pedro, após termos vivido um dia fantástico ontem à tarde, de estudos, de troca de ideias, de envolvimento, né? E aqui estamos nós. Nosso tema de hoje são tarefas humildes, júbilo pela dedicação do bem. Confesso para vocês que quando eu peguei esse tema, fiquei pensando o que eu poderia fazer, o que eu poderia tirar disso. E consegui transformar essa frase em uma pergunta para mim mesma, né? uma reflexão para a minha consciência. O que eu estou fazendo nessa tarefa do bem? Como eu tenho me sentido nas tarefas do Culto Pedro, nas tarefas que envolvem o outro e que me envolve. E como nada é o acaso, este mês de setembro nós estamos em festa, né? Comemorando, vamos dizer assim, o aniversário da casa. E quando comemoramos o aniversário da casa, nós estamos dentro também como tarefeiros e comemoramos estarmos aqui nessa existência, juntos uns dos outros, neste trabalho em conjunto. E aí eu resolvi transformar também esta minha reflexão pergunta, eu resolvi transformar isso para vocês em lembranças e memórias. E é através dessas lembranças e dessas memórias que nós vamos refletir, que nós vamos tentar entrar neste tema, né, que a gente está aqui estudando nesta manhã. Na quarta-feira, após o estudo do tratamento, eu brinquei com a equipe dizendo que domingo eu iria fazer uma palestra para cada um deles. E é verdade. A palestra de hoje é para cada um de nós, independentes se somos antigos, se chegamos no meio ou se chegamos agora. É uma palestra que vai ser para todos nós do Culto Pedro, principalmente para mim que refleti primeiro, né? E quem quiser depois, entra lá no grupo do WhatsApp e pode fazer comentários, reflexões, eu vou adorar, até porque eu vou ver se vocês ouviram minha palestra toda, vou ver se vocês gostaram, se eu consegui atingir ou não. Vai ser muito importante também para mim, né? Como eu disse a vocês, hoje nós não teremos uma palestra como a gente costuma fazer técnica, mas é um momento onde nós vamos deixar nosso pensamento viajar. Nós vamos voltar ao tempo. Nós vamos visualizar momentos vividos no Culto Pedro. Para alguns será uma viagem no tempo, para outros um despertar de saudades, para outros descobertas, né? Para mim vai ser outras tantas reflexões, mas o importante é que nós possamos deixar a nossa mente nos envolver nessa situação para que a gente possa sentir. Podemos chorar, quem quiser pode chorar, quem quiser pode rir, quem quiser pode fazer qualquer situação, mas que a gente deixe se envolver neste momento, nessas questões que nós vamos colocar. Nessa pandemia, eu tenho convivido muito com alguns amigos espirituais, e são nossos professores diários, e que muitas vezes eu questiono a eles, né? Eu chamo a uma pergunta, uma ajuda, e não foi diferente, né? Outro dia eu busquei eles para uma reflexão, respostas. A gente sempre quer respostas. E eles, na verdade, sempre devolvem a nós não a resposta, mas uma reflexão para que a gente tire a resposta. E dentro de toda essa situação que eles me devolveram, após eu fazer uma pergunta a eles, e essa pergunta eu só vou botar lá no final da palestra, aí vocês vão ver qual foi a pergunta, qual foi a resposta que eles me deram para que eu pudesse refletir, mas dentro dessa resposta que eles me deram, duas palavras se destacaram na minha mente. Uma foi instrumento e a outra finalidade. A princípio a gente ouve e pensa assim, o que uma coisa tem a ver com outra? Ou o que tudo tem a ver? Né? Mas, como disseram eles, são 2 pontos para se obter júbilo, uma tarefa do bem. Então vamos ficar atentos, hein? Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo nessa minha palestra, né? O Culto Pedro, quando nós chegamos aqui,
como diz assim, ele sempre tem um encanto. Quando a gente reencarnou, logo chega para cada um de nós, independente da nossa idade, o convite. E aí a gente reencarna e logo assim nós somos chamados àquilo que nós pedimos lá em cima. E aí a gente vai sendo direcionado. E na verdade a gente acaba, sem muitas vezes nem saber como, parando uns junto com os outros. A gente não sabe a engrenagem muitas vezes de um de outro, mas nós sabemos que muitas vezes quando nós vamos ver, nós já estamos lá no cotopeiro, já somos tarefeiros, trabalhadores, médios, etc. Mas uma coisa muito me encantou sempre no culto Pedro. Quando eu ouvia Pedro dizer assim, as flores continuam belas e o jardim cada vez mais florido. Gente, quando eu ouço essa frase, eu me sinto aquela florzinha, sabe aquela florzinha de coraçãozinho no olho, que parece que foi escolhida por ele para estar ali naquele jardim do culto Pedro? É assim que eu me sinto. Uma florzinha de olhinho de coração, amando aquela frase e sentindo que eu sou escolhida dele, que só tem eu, né, que eu sou a tal. Foi assim que eu me apaixonei pelo culto Pedro. Assim que eu ouvi essa frase no culto Pedro, eu me apaixonei de uma forma tão intensa que até hoje, né, eu estou aqui nesse amor todo, né. E o culto Pedro, como eu disse, é sempre muito fácil. Quando a gente chega ao culto Pedro, a recepção das pessoas, o abraço, o carinho, o culto Pedro é muito receptivo. Não é porque eu sou do culto Pedro, mas há uma recepção diferenciada, né? Nós somos envolvidos de alguma forma, nós envolvemos de alguma forma as pessoas. E aí, quando a gente ouve então essa frase, como eu disse, a gente dá a mão a Pedro e vai, não sabe nem para onde. E quando a gente desperta, já se passaram 25 anos, 30, e assim vai processando a nossa caminhada na Terra. Mas a gente sempre sabe, né, que Deus já sabe das nossas situações e já arma toda uma estrutura para que a gente possa não fugir. Nós só fugimos realmente se formos muito vigilantes. Eu acabei descobrindo que Deus, quando olha para nós, já sabe das nossas dificuldades, ele bota para nós um colorido virtual, um caminho virtual por momento, um jardim, um caminho de luz. Depois que a gente abraça a situação, aí a gente volta e aí é que a gente vai ver a tela verdadeira, né? Trabalho, esforço, sofrimento, dor, né? A gente imagina aquela tela do computador que quando a gente abre aquela proteção de tela linda, mas quando a gente tem que estudar ou fazer algo, começa a complicação entre nós e a visão real do computador. As flores continuam belas e o jardim cada vez mais florido. E Pedro ainda acrescenta, é bonito, venham ver. E quando a gente se aproxima, a gente vai ouvindo essa frase, a gente vai se apaixonando pelo culto Pedro, que vai se tornando o nosso amor eterno. E ante esse chamado, a gente começa a se deparar com as inúmeras atribuições de trabalho. Quando a gente entra no culto Pedro ou em qualquer outra casa, nós somos convocados pela divina providência a contribuir com a nossa parcela de serviço. E aí nós somos chamados à dedicação, a sacrifício, enfim, somos os chamados, somos convidados às tarefas. E aí tem tarefas várias. Tem aquela tarefinha de dar água na porta, a tarefa de abrir e fechar a porta da entrada do passe, colocar as pessoas para tomar passe, ser ajudante de evangelização, ser ajudante nos eventos, e por aí nós vamos crescendo. Nós vamos ficando conhecidos e de repente lá estamos nós, já responsáveis por uma tarefa, sendo diretores, médiuns, palestrantes, enfim. Nós vamos caminhando. Como eu disse para vocês, o culto Pedro é um grupo fácil de se integrar. É um grupo simples, coadjuvante, sempre no processo de nos formar como uma organização, como uma equipe. É fácil, muito fácil, como eu disse, a gente se integrar nesse agrupamento ou coletividade dentro do culto Pedro. O difícil é, muitas vezes, nós começarmos a buscar e tentar encontrar como estamos nos sentindo perante essas oportunidades que nos chegam. E aí que entra um pouquinho do nosso tema, né? Como
nós nos sentimos fazendo a tarefa, estando na tarefa, participando da tarefa. Você já sentiu o coração uma leve alegria depois de uma tarefa realizada? Já sentiram a consciência leve do dever cumprido? Vocês já sentiram uma alegria infinita que inibe o cansaço físico e que após nós nos sentimos saudosos por mais um momento como aquele vivido? Já perderam noites de sono que antecederam um evento e que os olhos não conseguiam fechar, tamanha era a ansiedade do outro dia, logo amanhecer, para vivenciarmos o dia inteiro? Vou fazer uma reflexão e gostaria de lembrar mais uma vez. Quem puder e quiser pode colocar no grupo mais tarde alguns comentários a respeito. Eu vou ficar super satisfeita. Como eu disse a vocês, vamos deixar a nossa mente agora viajar um pouquinho e vamos refletir, lembrar, deixar as nossas memórias irem de encontro ao nosso coração. Esse é o momento, gente. Vamos lá? Quem se lembra das tardes da alegria na quadra de Jofre, que era uma semana inteirinha de festa, e ficávamos lá até a última gota da festa? Todo mês de outubro nós nos preparávamos, arrumávamos as situações para que pudéssemos estar lá uma semana inteira, de segunda a domingo. Todo dia, a partir das 14 horas, lá estávamos nós. Depois passou a ser o dia todo e a gente estava lá. E aí tinha palhaços, mágicos, nós nos vestíamos de Xuxa, tinha barraquinha de doces, maquiagens, show de calouros, enfim. Era uma semana desgastante, mas alimentadora para todos nós. Quem se lembra desses momentos? Quem se lembra do jantar dos namorados no ABB, que na verdade começou com chocolate, depois virou jantar? Quem se lembra das recepcionistas da porta, tudo de chapeuzinho, de roupinha, tudo igual? Ruth, Sessão, Lana, Isabel Barreto, Conceição Santos, entre outros tantos que, se a gente for enumerar, não vai acabar hoje. Quem se recorda do salão, dos enfeites, ou tantos outros salões que nós participamos, né? Tinha o Esparta, tinha aquele salão ao lado do grupo. Quem que se lembra desses momentos que a gente tinha que sair do Cotopedo com panelas enormes, bolos que não podiam tombar, porque não podiam cair, desarrumar. Levávamos fogões, freezers, pratos, talheres, enfim. Era igual formiguinhas saindo do Cotopedo nos carros para levar até o salão. E onde lá já tinha gente montando, decorando, para que a noite pudesse ser perfeita. E quando chegava a noite, nós vivenciávamos o momento da festa, ríamos, dançávamos, e após ainda ajudávamos de novo no transporte das coisas, na lavagem dos pratos, na limpeza do salão, encaixotando todo o material usado. Quem se lembra desses momentos no Cotopedo? Quem se lembra da rancheirada? Lá no Alzira Vargas, em que a barraquinha do Cotopedo tinha um inesquecível, delicioso bolo de aipim, conhecido por todos. Todo ano tinha fila para que pudessem adquirir o bolo de aipim, né? E onde, só para abrir aspas, esse aipim vinha direto da plantação da casa de Pio e Márcia. Eles plantavam o aipim, colhiam em outubro para que a gente pudesse montar a massa, fazer, e ia direto para o Alzira Vargas, direto para as mãos das cozinheiras, né, perfeitas do Cotopedo, que montavam, fritavam, e lá estavam nós, os jovens, à noite para vender esses bolinhos e comer também, né? A gente comia, vendia, participava da festa do Alzira Vargas, e eram 2 dias, sábado e domingo, e no domingo à noite, na madrugada,
a gente tinha que tirar todas as coisas para levar de volta para o Couto Pedro. E aí nós chegávamos muitas vezes em casa, quase amanhecendo, porque tinha que deixar no Couto Pedro, guardar as coisas, enfim, transportar aquilo tudo. E lá íamos nós com a nossa blusinha branca, com a pombinha branca na frente, e a gente se sentindo tarefeiro do Cristo, envolvidos naquela situação. Sempre foi muito produtivo para nós e alimentador. Quem se lembra do chocolate? Eram feitos na cozinha do Couto Pedro pelas mãos brilhantes de tia Josélia, de Ruth, assessoradas pelas chocolatetes e pelos chocolatetes ajudantes. Após pronto, esse chocolate era levado ao salão, alugado, e aquelas panelas fervendo eram levadas nos carros da equipe de transporte com o maior cuidado para não entornar e não causar queimaduras. Os biscoitos que a gente colocava tudo bonitinho para que eles não pudessem se partir, se desintegrar. E mãos mágicas faziam aqueles enfeites belíssimos que na hora da festa iria ser ofertado a cada um que estivesse na festa. E aí chegava lá no salão, aí já era o outro processo, a arrumação, a decoração, os garçons, Pingo controlando todo mundo, de arrumar tudo. E daqui a pouco começava novamente a festa, nós nos envolvíamos, sentíamos o gostinho do chocolate, participávamos do sorteio, das danças e depois tudo novamente. Transportávamos todas as coisas, arrumávamos todas as coisas para que o salão prosseguisse firme, prosseguisse limpo. Quem se lembra dos nossos seminários, que começavam às 8 horas da manhã de sábado e terminavam às 5 horas da tarde? E que levávamos semanas preparando aquilo tudo, os crachás, os textos, frases decorativas que botávamos no Couto Pedro todo, o lanche, as apresentações do final. Foi dali que foi surgindo também as minhas inspirações da arte, dessas apresentações finais do seminário. Eram seminários que chegávamos às 8, tomávamos um café, ficávamos nos estudos, almoçávamos, voltávamos aos estudos, lanchávamos, tinha apresentação final e ali estávamos todos envolvidos. E após o seminário, todos nós ainda ficávamos ajudando a desmontar aquilo tudo, a guardar as situações, a guardar aquilo tudo. Quem se lembra das gincanas? Lembra das gincanas que levávamos 2 meses até o dia preparando as tarefas, buscando doações, o que nós iríamos usar, correndo atrás de coisas que estavam na listagem para que as equipes pudessem ter. Não sei se vocês lembram que foi com uma dessas gincanas que nós pintamos o Couto Pedro todinho, com tintas adquiridas na gincana. Uma das tarefas era adquirir as tintas e tinha 3 ou 4 equipes, e as equipes todas conseguiram as tintas, e essas tintas seriam para pintar o grupo. A gente na época balançava na questão do dinheiro. Nós mesmos marcamos o dia e fomos para o Couto Pedro para pintar. Eu lembro que eu, como sempre, com muita alergia, mas querendo participar, tomava de manhã escondido um Decadron e partia lá para a folia da pintura. E aí na hora do almoço, tia Josélia com a equipe fazia um almoço. Até hoje eu consigo sentir e ver o cheiro do arroz com frango, hoje mesmo eu lembrava disso e pedi até a Bianca para fazer para mim, que até hoje eu adoro arroz com frango, aquele arroz misturado no frango, e era muito de costume as cozinheiras fazerem para nós que ficávamos tentando pintar o grupo. Mas lá íamos nós, e não era poucas pessoas, eram bastante tarefeiros pintando, cada um no seu jeito, mas todos ali com maior envolvimento. Quem se lembra da Caravana da Saúde?
que ficávamos o mês todo buscando doações, saquinhos surpresas, planejando apresentações para que a gente pudesse fazer sorrir aqueles necessitados. Eram asilos, creches, hospitais. Me recordo que foi a partir daí que aprendi a tocar violão, né? Porque só tinha uma música, era cativar. E aí eu levava o violão lá para o Henrique Rocha, ficava cativar, 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 não tinha outra música. E aí eu tive que aprender outras músicas para poder sair do cativar. E depois nós inventamos o Hilária Hilarie da Xuxa, e às vezes eu chegava no Henrique Rocha e os pacientes gritavam que eu era a Xuxa. Vocês podem imaginar, né? Nada a ver, coitado, eles visualizavam isso, a gente como se fosse Xuxa, enfim. E aquilo para nós era planificador, era muito alimentador. A gente se envolvia a cada momento com aquela situação. Quem se lembra do nosso coral? Na época do Pedro tinha um coral com roupas até personalizadas. Não sei se algumas pessoas lembram, mas uma vez a gente não tinha a blusa do coral, e era um coral que seria para cantar músicas de Natal, e aí nós tivemos a ideia de nos envolver em lençóis. Lembra, Eliane? Você foi uma das que deu um nó nos lençóis, a gente botou um lençol, uma blusa por baixo, e lá fomos nós, como se fosse das antigas, né, de Jerusalém, todos enrolados no lençol, todo mundo ria ao mesmo tempo, mas lá fomos nós, cantamos, fomos aplaudidos e ficou na história. Até foto nós temos com esse coral todo envolvido no lençol. E como foi envolvente cantarmos naquele dia. Se fosse hoje, até diríamos que estaríamos pagando mico, né? Mas me lembro muito bem, né, do Dr. Renato, Eliane, Marisa, Beatriz, Graça, Tininha, Carmen Célia, Regina, Ruth, Conceição Santos, Conceição Azevedo, TT. Lá estávamos nós, não tínhamos vergonha, não pagávamos mico, nós queríamos era cumprir as nossas tarefas, nós nos sentíamos alimentados em cumprir. Né? Quem duvidar desse coral tem até foto aí por aí solta para que a gente possa visualizar. Continuando então as nossas memórias, né? Quem se lembra das visitas dos rancenianos? Nos primeiros anos nós íamos em uma Kombi, que Gordo, o marido de Irani, o marido de Ana Preta, iam dirigindo. Depois a caravana foi crescendo e íamos em 2 Kombis. Detalhes, que em uma das Kombi eu era responsável pela música. Ou seja, a gente fazia a prece no salão, entrava dentro da Kombi, fazia uma prece na Kombi, e durante toda a estrada, todo o trajeto, a gente tinha que ir cantando em prece. Se por alguma razão nós estivéssemos conversando com os outros, nós éramos chamados a atenção. E aí eu era responsável pela música, e aí eu tinha que cantar na ida e na volta. Agora vocês vão descobrir de onde que eu aprendi a cantar e onde que eu sei tanta música, porque a gente tinha que partir para aquela parte de música e tinha que cantar do começo ao fim. Não podia pestanejar, tinha que ir vigilante na estrada, né? Porque como uma caravana a gente estava também trabalhando naqueles momentos da estrada. E a gente tinha sempre um sabão de coco, uma toalhinha, não sei se vocês lembram, que toda vez que a gente saía dos rancenianos, nós lavávamos as mãos no meio da estrada, né, no restaurante, almoçávamos, e sempre tinha esse sabão de coco para lavar nossas mãos. Era uma tarefa arriscada, mas nunca nenhum de nós ficou doente por ter estado lá. Que tarefa! Uma tarefa alimentadora, envolvente. Nós saímos de lá e acho que durante um bom tempo nós ficávamos outra pessoa em saber que nós ali estávamos com o corpo todo perfeito, enquanto muitos estavam lá sofrendo.
Nós saímos daqui de Campos sempre às 5 da manhã e voltávamos às 17 horas. E quando nós voltávamos, íamos direto para o grupo e éramos recebidos no salão de palestra por companheiros que ficavam aqui em Campos, que não iam, mas que também ficavam em sintonia conosco, né? Quem não ia ficava impresso o dia todo aqui também. No horário ia para o salão nos esperar, fazíamos a prece de encerramento, contávamos como foi e depois íamos embora, né? Lembra, Regina, de seu Silva, né, que nós sempre gostávamos de estar com ele, conversando, nos ensinou tantas e tantas coisas, né? Ele era que nos recebia lá no leprosário, ele tinha um centro espírita dentro da colônia, e ele era onde ele era o responsável, e ele lá ficou porque ele queria, e lá ele adquiriu a doença, morreu, mas ficou lá porque amava aquela colônia. Que desprendimento, que desprendimento. Quem se lembra das nossas noites de arte? Música, poesia, dança, monólogo. Quem se recorda de um cotidiano chamado Família? Lotamos 3 dias do Teatro de Bolso e colocamos 900 pessoas no Trianon numa quinta-feira para nos assistir. Vou contar para vocês. Parecíamos que estávamos envolvidos numa mágica que a gente ia conseguindo fazer tudo isso, né? Não sei se vocês lembram de uma frase que todo mundo fica mexendo muito com Conceição, que Conceição, quando pisa no palco, ela diz: Clara, Clarinha. Aí ela diz assim: eu não estava vendo nada, eu ficava sempre tudo escurecido na minha frente, eu não sabia o que ia acontecer. Era sempre a primeira cena e lá estava a sessão e que eu tinha chamado para participar do teatro, como eu dizia lá, você vai ser pronta, e ela acabou abrindo, e era uma emoção danada na hora que começava, né? Ela estava lá sempre perfeita, segura, e o elenco, né? Maria Júlia e Arthur eram pequenininhos, Sueli, Dani, Daniel, Murilo, Areta, tudo jovem, adolescentes. Aí a gente já tinha seu Zé Carlos, Edna, Souvenir, Renata, Krishna, tantas outras, né, pessoas envolvendo, né, e tinha aqueles que me assessoravam, como Léo e Samuel, que foram os meus braços, né, direito e esquerdo, Bianca, Nilzete, Irani, enfim, tantas outras pessoas que ali estavam conosco ajudando e que a gente nunca imaginou que conseguiria fazer isso, nem que fôssemos capazes de fazer. Nós conseguimos. Que tarefa envolvente. Quem se lembra daqueles passeios lá no sítio de Onilda, de Maria Hélia, de Celinha, passeios no Imbé em Eleonora, passeios na praia na casa de Eliette, de Sérgio, Suzy, passeios na casa de Edma, onde a gente joga futebol, vôlei, andávamos a cavalo, tomávamos banho de lagoa, banho de mar. Mas antes de todo o passeio, tudo era organizado pela equipe que era responsável, né? Vivíamos assim um dia super diferente. Chegávamos em casa à noite cansados, exaustos, mas felizes de ter vivido com pessoas que amávamos e que amamos. Quem se lembra do bazar do Dia das Mães? Os bazares de setembro, de dezembro, que né, geralmente sempre antes das palestras, e que davam aquele clima de festa, né? As pessoas pareciam estarem alegres, contentes, em busca de presentes para presentear alguém ou para se presentear a si próprio. E que antes de serem expostas ali, tudo era organizado, produzido, feito pelas mãos mágicas, né, de Denise, de Ângela, agora com Marise, com Carmen Célia, enfim. Tarefa alimentadora, né? Quem aí nunca foi cobrado por Maria Lúcia por comprar no Bazar Brega Chique? Que com muito carinho ela arrumou tudo, ela teve ideias e desse momento ela passa a oferecer aos trabalhadores e frequentadores do Couto Pedro esse brega chique dela. Eu fiz até uma frase: tudo chique e baratinho, mas não se esqueça de pagar o débito do caderninho direitinho, né? Que ela está sempre ali
nos envolvendo e sempre com o maior carinho, né, na salinha dela do bazar, do Brega e Chique, sempre a oferecer algo, sempre arrumando, sempre mantendo, sempre fazendo aquilo que ela pode com todo carinho. Quanta alimentação! Quem nunca entrou na livraria Dr. Gustavo, onde os livros têm vida e quando compramos nos envolvemos no esclarecimento? Na verdade, eu me recordo no início, a livraria era uma biblioteca. E quando eu entrei na casa, eu comecei a trabalhar na biblioteca com Geisa. E essa biblioteca foi se transformando em livraria. E Geisa, Silvana, foi vindo tantas outras pessoas, Conceição Chaca, Léo e por aí caminhou, né? E hoje a gente vê ela luminosa e brilhante, nos oferecendo até um espaço mágico de leitura, com Fernando, Helena e a equipe. O quanto é alimentador nós vermos a tarefinha que nós fomos envolvidos, crescendo, alimentadora, alimentando os nossos corações. Quem se lembra das primeiras assistidas da casa? Quem se lembra de Daisy correndo de um lado para o outro, fazendo crescer a tarefa de acolhê-las, né? Tia Josélia com a equipe dos enxovais, as meninas das aulas, Dona Zezé, Eliette, Carmen Lúcia. Como essa tarefa cresceu, né? No início era como se fôssemos montar como um quebra-cabeça, e depois ela foi crescendo de uma maneira mágica, né? E hoje nós demos um passe mágico quando fizemos a junção dessas assistidas conosco, né? Que aí entra a Vera com tudo aquilo que ela traz e consegue trabalhar essas situações e envolvê-las conosco, né? Vera Estevão chegou chegando e completou um dos nossos maiores sonhos, que era vê-las junto de nós, de tê-las trabalhando nas nossas tarefas como nós, e nós na delas, né? Como eu fiquei feliz em ter Bebel junto de nós no teatro, nas tarefas, né? A Roseli, que está aí agora, né, conosco nas palestras, em estudos, enfim. Hoje com Tininha, com Ana, Curani e outras tantas mãos do amor que vão surgindo, essa tarefa vai ficando grandiosa. Ela deixa de ser uma tarefa para a assistida, de ser uma tarefa para a assistida ser desassistida, ou ser tarefeira do grupo, ser trabalhadora do grupo. É um crescimento, não ficou na mesmice, né? Ela anda, ela andou, ela cresce. E é outra tarefa muito alimentadora. Quem nunca recebeu um convite para evangelizar de Ruth, Regina, Irani ou Bianca? A evangelização sempre foi a tarefa dos olhos de Pedro, né? E até eu fui evangelizadora, nem conto para vocês como é que eu tive que me portar, né? Aprender muitas coisas e como nada é um acaso, eu quando comecei a evangelizar, a minha parceira de evangelização sempre foi Jocilene, né? Filha de Jocildo, depois Tetê, e com elas duas eu aprendi muito, né? O carinho das decorações, a atenção aos pequerruchos, né? Na época de Irani, na época de Ruth, de Bianca, de Regina, que a gente vê hoje aí com Regina, com outras pessoas, o quanto elas têm um carinho por essas crianças, né? A gente vai ver quando tem um seminário, as festas das crianças, a quadrilha, lanches que elas fazem, bolo, bala, bola, né? No final da reunião pública, muitas vezes nós subíamos para nos juntar aos evangelizadores e evangelizandos e ficávamos esquecidos até que tínhamos que ir embora para almoçar. Precisava seu Salvador ficar tirando a gente de lá para que a gente pudesse ir embora. Quem se lembra de todos os sábados, a partir das 14 horas, que íamos para o Culto Pedro, todas essas tardes mágicas, que era dia de evangelização, sopa e mocidade. Que tinha aquela entrada das crianças da comunidade, que tia Ruth ficava no portão, só botando para dentro, né? E a gente na recepção, esperando no salão, e a gente ficava cantando, ficávamos
falando com eles várias histórias até que todos entrassem para que a gente pudesse dar início, né? Aquelas salinhas onde ficávamos com eles. Aí depois tinha aquele trabalho de prevenção, lembra, Lana, da prevenção dentária, né? Que você fazia com aquela, esqueci o nome dela agora. E tinha também lavagem e corte de cabelo, higienização das unhas. Acho que algumas pessoas até se lembram de Carlinhos, aquele menininho que a gente atendia da comunidade, que a gente tinha um carinho especial por ele, né? Quem ainda consegue sentir o sabor daquela sopa preparada por Graça, tia Josélia e a equipe? Meu Deus, ninguém bate aquela sopa. A gente sentava de tarde antes da mocidade e a gente conversava, a gente comia, a gente se alimentava e era tudo muito mágico. A gente não queria ir embora no sábado, né? Depois a gente ia para a mocidade, primeiro era com tia Jo, depois passou a ser Carmen Célia e por aí veio caminhando. E eu lembro que eu e Regina, a gente pintava, né, nos sábados. A gente vivia sempre aprontando alguma, depois começou a crescer a Andréia, a Mateus, e aí começou a ter assim, as crianças a se juntar a nós, até que um dia infelizmente teve que acabar, mas que ficou sempre no nosso coração esse momento de tarefa, esse momento, esse sábado planificador nas nossas vidas. Jamais foi esquecido por quem passou, né? Quem se lembra da inauguração da escola Jocilda de Noite? Tia Josélia lá cortando aquela fita, né, que dava a abertura da escola, né, na expectativa de Dr. Renato, Odila, Conceição, Ruth, Madalena, TT, Grace, enfim, todos aqueles que sempre ajudaram, né, nessa participação, nesse sonho de Jocilda se tornar real. Quem se recorda, né, dos shows de calouros, dos bingos, das confraternizações, várias, dos chás que já fizemos, tarde do mate, das confraternizações de mocidade, entre tantas outras coisas. Tantas e tantas lembranças. Quantas lembranças. E que não vão parar por aí, nós ainda temos mais lembranças para vivenciar ainda no Cupido, várias outras. Mas é preciso que a gente se envolva. Quando eu mostrei para vocês a intensidade com que vivemos essas tarefas do bem na nossa lembrança, nós vamos perceber que pela intensidade que nós vivemos, nós conseguimos senti-las na sua plenitude. Vocês se lembram no início que eu falei para vocês que eu havia descoberto duas palavras, instrumento e finalidade. As tarefas são os instrumentos, né? E o que hoje somos é a finalidade. Deu para entender mais ou menos? A concretização da tarefa é a finalidade, mas para que isso possa acontecer, nós primeiramente precisamos ter a ferramenta, nós precisamos ter o instrumento para que essa tarefa possa ter uma finalidade. Pensando direitinho, gente, a tarefa não é a finalidade, que é isso que confundimos. Nós confundimos muito instrumentos com finalidade. E aí é que entra esse nosso tema. Sentimos júbilos e alegria com a tarefa? A minha pergunta aos amigos espirituais que falei no início com vocês foi feita após eu ouvir um comentário que me deixou muito triste, mas também interrogativo, que juntei ao tema de hoje por isso. Conversávamos no grupo de pessoas e em determinado momento uma pessoa falou algo sobre as tarefas do bem e que eu fiquei a pensar, e a pessoa falou assim: o espiritismo está velho, Kardec está ultrapassado. É preciso ser revisado isso tudo, é preciso novas tarefas, pois essas daí já estão caindo na mesmice. Eu ouvi em silêncio, na hora quis questionar, mas resolvi questionar comigo mesmo. Foi isso que eu busquei os amigos espirituais para tentar clarear um pouco a minha mente daquilo tudo. E eu recebi uma resposta dura, mas uma resposta muito profunda para que eu pudesse refletir. Um dos meus amigos me disse assim: Kardec está ultrapassado, precisa ser revisado? Ah, muito bem, né? O passe, reunião mediúnica, né? Você acha que está ultrapassado? Ok. Se você acha isso, saia do espiritismo e monte uma rede religiosa por aí, ou científica em qualquer outro lugar.
com as suas ideias, com as suas descobertas. Se você não concorda, não acha que está certo, que está na mesmice, sai, faça o certo que você acha. Não há nada de errado nisso. Você não vai estar fazendo nada de errado, mas faça a sua própria rede. Implante as suas ideias pessoais dentro de uma ideia a ser montada, não numa ideia já montada, implantada e séria. Não use esta rede que já está pronta, o Espiritismo, para questões a seu favor. Não faça isso. Isso é feio e desonesto. Ou você acredita ou não acredita. Se não pode ajudar, não prejudica. As tarefas espíritas nos convocam à responsabilidade, à honestidade, ao envolvimento, ao carinho, ao amor. Podemos questionar, sim, a doutrina veio para esclarecer, mas não adaptar situações e coisas que são nossas. É preciso entender instrumento e finalidade, duas bases para sentirem júbilos nas tarefas. Quando entenderem isso, compreenderão tantas outras coisas. É aí que entra o instrumento e finalidade. É aí que entra júbilo. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, poderíamos estar na praia, no churrasco, mas escolhemos estar aqui. Eu para fazer a palestra, vocês para ouvi-las. Mas a palestra não é a finalidade. A palestra é o instrumento. O passe, a reunião mediúnica. A palestra são instrumentos para que eu chegue à finalidade. A tarefa é o instrumento, mas não o fim. Mas muitas vezes nós acabamos confundindo isso. Eu sou médio tal, incorporo o espírito tal, psicografo fulano de tal, eu sou palestrante fulano de tal, da casa tal, minhas palestras são fabulosas e nos perdemos, pois daí queremos modificar e implantar. Por isso achamos Kardec muitas vezes ultrapassado, a doutrina fraca, queremos fazer do instrumento a finalidade e pecamos. Não sentimos prazer naquilo que fazemos. Queremos apenas impor as nossas regras, o nosso autoritarismo, o nosso poder e o nosso mando. Humberto de Campos conta uma pequena história que diz assim: um crente um dia fazia suas preces e ia recebendo instrumentos de Deus. Ele fez uma oração um dia a Deus e recebeu uma bota à prova d'água. Ele olhou aquela bota e ficou: gente, mas para que uma bota? Eu fiz uma oração e Deus me manda uma bota à prova d'água. Mas tudo bem, guardou a bota. Daí a pouco ele recebe uma capa de chuva na outra oração. Aquele crente acha estranho, mas vou guardar, né? Fazer o quê? Primeiro uma bota, agora uma capa, não sei o que eu vou fazer com isso tudo. Por final ele faz outra prece e Deus manda um par de luvas. E ele fica: meu Deus do céu, para que isso? Uma capa, uma bota e um par de luvas. Passando-se um tempo, vem a tempestade. E aí o crente lembra: a bota, a luva, e a capa de chuva. É assim, Nós temos todos os instrumentos, que são as tarefas, as oportunidades. Tempestade poderá vir, Não é porque eu estou assistindo reunião, que eu faço palestra pública, que eu sou médium, que as dificuldades não vão passar na minha vida. É aí que nós muito nos enganamos. E a gente, eu achei que eu era trabalhador, estava imune. A gente sempre acha, o espírita sempre acha que ele tem um tipo de imunidade espírita. Ele tomou uma vacina contra dificuldade, sofrimento e dor. Esse tipo de sofrimento não pode vir para mim. Eu sou um médio tal, eu faço fulano de tal. Só que antes veio para mim um instrumento para que eu pudesse amenizar essa dor. Não que eu não vá sentir a dor, vou sentir a dor. Mas eu vou saber sentir essa dor. Eu vou saber enfrentar tudo isso. Ou seja, quando a gente participa de um banquete chamado Espiritismo e não comemos ele, nós não vamos ser nada, Os primeiros a se alimentarem nas tarefas somos nós, os trabalhadores. Quando eu me alimento, eu começo a saber com que eu estou me alimentando, eu começo a pensar então aí a partir de mim alimentar também os outros, oferecer aos outros. Na verdade, muitas vezes nós passamos por fases superficiais, nós não damos muita margem àquilo que estamos vivendo,
aquilo que estão nos oferecendo. Às vezes até na própria casa espírita nós temos aqueles momentos de acomodação, aquele momento de desleixo, né? E que a gente acha que está cansado, que precisa repensar em algumas coisas, e aí a gente deixa um pouquinho o trabalho de lado. Mas é preciso estarmos vigilantes quanto a isso, né? Porque parte do trabalho espírita somos nós. Dentro desse trabalho que eu sou capaz de realizar, o que eu posso realizar? O que eu posso fazer? Até para os espíritos que vão olhar para mim e vão dizer, olha, ele já passou por essa fase, é menos um trabalho para fazermos, né? E tudo na nossa vida, a melhor maneira da gente ensinar é exemplificar. Portanto, o Cristo está aí, né, nos mostrando como modelo que o exemplo é tudo. Se eu não consigo exemplificar, eu não consigo ensinar. O trabalho espírita, as tarefas no bem, é para nos fazer sentir alegria, júbilo, felicidade, e não nos sentirmos negativos. A partir do momento que a gente está dentro de uma tarefa e a gente quer transformar, a gente acha que não está bom isso, não está bom aquilo, nós estamos ali incomodados e nunca vai sair o certo, porque nós não estamos ali de coração. É preciso abraçar com o coração. É por isso que eu me recordo de Bibi Ferreira quando ela fala da poesia das mãos. Ela diz assim: para que servem as mãos? As mãos servem para medir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reagir, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, trabalhar e escrever. As mãos de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau, salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Múcio Scevola queimou a mão por engano, não matou por cena. Foi com as mãos que Jesus amparou Madalena. Com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. As mãos dos Césares romanos decidiram a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilato lavou as mãos para limpar a consciência. Os antissemistas marcaram a porta dos judeus com as mãos vermelhas como signo da morte. Foi com as mãos que Judas pôs ao pescoço o laço que os outros Judas não encontraram. A mão serve para o herói empunhar a espada e o carrasco a corda, o operário construir e o burguês destruir, o bom amparar e o justo punir, o amante acariciar e o ladrão roubar, o honesto trabalhar e o viciado jogar. Com as mãos atira-se um beijo ou uma pedra, uma flor ou uma granada, uma esmola ou uma bomba. Com as mãos o agricultor semeia e o anarquista incendeia. As mãos fazem o salva-vida e os canhões, os remédios e os venenos, os bálsamos e os instrumentos de tortura, a arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos tapamos os olhos para não ver, com elas protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos não são as mãos. As mãos da agulheta do submarino levam o homem para o fundo como os peixes. No volante da aeronave, atiram-nos para as alturas como os pássaros. O autor do Homo Rebus lembra que a mão foi o primeiro prato para o alimento e o primeiro para o copo para a bebida. A primeira almofada para repousar a cabeça, a primeira arma e a primeira linguagem, esfregando 2 ramos conseguiram-se as chamas. A mão aberta, acariciando, mostra a bondade. Fechada e levantada, mostra a força e o poder. Empunhando a espada e pena é a cruz. Modela os mármores e os bronzes. Dá cor às telas e concretiza os sonhos do pensamento e da fantasia nas formas eternas da beleza. Humilde e poderosa no trabalho, cria a riqueza.
doce e piedosa nos afetos, medica as chagas, conforta os aflitos e protege os fracos. O aperto da mão não pode ser mais sincera confissão de amor. O melhor pacto da amizade ou um juramento de felicidade. O noivo, para casar-se, pede a mão de sua amada. Jesus abençoava com as mãos. As mães protegem os filhos, cobrindo com as mãos as cabeças inocentes. Nas despedidas, a gente parte, mas a mão fica, ainda por muito tempo, agitando o lenço no ar. Com as mãos limpamos as nossas lágrimas e as lágrimas alheias. E nos dois extremos da vida, quando abrimos olhos para o mundo e quando os fechamos para sempre, ainda as mãos prevalecem. Quando nascemos para levar a carícia do primeiro beijo, são as mãos maternas que nos seguram o corpo pequenino. E no fim da vida, quando os olhos fecham e o coração para, o corpo gela e os sentidos desaparecem, são as mãos brancas de cera que continuam na morte as funções da vida. E as mãos dos amigos nos conduzem, e as mãos dos coveiros nos enterram. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que a paz de Jesus possa nos abençoar e que possamos sentir o júbilo de estarmos encarnados, a alegria de estarmos no culto Pedro, sermos espíritas. Este momento que estamos vivenciando de dor e sofrimento possa ser sanado pela nossa proposta de sermos felizes. Muita paz a todos os corações e obrigada a todos por estarem tirando um pouquinho do tempo de vocês para estar ouvindo as nossas reflexões. Paz e paz a todos nesta manhã de domingo.